Hora, hein, Furlan? É um terror, né, Tiago? Infelizmente, muita gente infiltrada nessas questões emocionais e familiares, sem ter equilíbrio emocional. Obrigado pela sua informação. Olha só, a gente vai atualizar agora a tragédia do final de semana que aconteceu no litoral do Paraná. Parte do teto de um supermercado desabou, matando 3 funcionárias, 12 pessoas se machucaram. E esse acidente, ele teria acontecido porque a laje que sustenta 6 caixas de água não suportou o peso. E aí, você está vendo a imagem, desabou, tudo acabou destruindo ali. Um homem que trabalhou na obra, ele conversou com a gente, ele deu uma entrevista exclusiva e disse detalhes de que a gente, prestando atenção, fica sem nenhuma dúvida de que havia risco. Palavras de quem trabalhou na obra. Thaís Camargo, nossa repórter, está aqui comigo. Thaís, boa tarde para você, excelente semana. Os bombeiros, eles disseram que o local não tinha sido vistoriado antes de ser inaugurado, Thaís Camargo. Oi, Furlan, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o espaço não tinha projeto de prevenção contra incêndio e pânico aprovado, mas a avaliação estrutural é de responsabilidade de outros órgãos, como a Prefeitura. A Polícia de Pontal do Paraná investiga o caso, o inquérito foi aberto, a polícia deve ouvir os responsáveis pela obra, pela fiscalização e representantes do supermercado. Entre as pessoas que devem ser ouvidas estão o dono e o supervisor do estabelecimento, o engenheiro responsável pelo projeto, os responsáveis pela execução da obra, testemunhas e familiares das vítimas. Então, relembrando esse caso, na sexta-feira, uma parte da laje do supermercado desabou, matou 3 mulheres e deixou pelo menos 3 pessoas feridas. Os corpos das 3 funcionárias foram enterrados ontem. Camille Vitória, de 18 anos, foi enterrada em São José dos Pinhais. Priscila Marins, de 36 anos, em Pinhais. E Raíssa Batista, de 18 anos, em Pontal do Paraná. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Franciele Azevedo. Desespero, correria. Quem estava dentro do supermercado em Pontal do Paraná, no litoral do estado, quando o teto desabou, lembra que foi tudo muito rápido. Rapaziada do céu, caiu a caixa d'água aqui no mercado, aqui, mano. Se pá que morreu até gente aqui no bagulho. Mano, cena do louco aqui, mano. E quando eu tava pegando a caixa de ovo, de repente escutei aquele estouro. Pessoas tropeçando um no outro, e pessoas largando o carrinho, outros queriam levar, não queriam levar, e pessoas com cartão para pagar. No mercado ficaram os vestígios, pertences e carrinhos de compras abandonados. Era por volta mais ou menos das 6h45, 10 para 7 da noite, não tinha nem 10 minutos que nós estávamos no mercado quando decidimos comprar um pão. Como todo mundo em Pontal, fomos para conhecer o mercado estava lotado. E paramos na frente da padaria, houve a trepidação, o teto começou a tremer, houve o desabamento e foi o tempo de eu conseguir pegar a Alice pelo colo e eu acho que eu não consegui correr. Porque a gente foi levada pelos escombros e a força da água nos jogou longe e separou nós. Era muito concreto, muita destruição, muita água, uma tragédia muito grande. E graças a Deus, a única coisa que a gente tem é um grande trauma, porque é um pesadelo, porque eu podia ter perdido a minha família. Socorrista, apenas um socorrista dentro da loja. Apenas um socorrista dentro da loja. Na parte externa do supermercado, os entulhos foram amontoados por retroescavadeiras, marcas do momento de terror vivido por quem estava lá dentro. O mercado estava cheio porque havia recém-inaugurado. Na hora do acidente, muita gente correu, deixando os pertences para trás. 10 pessoas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros a hospitais e unidades de saúde da região. Mas o número de feridos pode ser maior, porque há informações de que populares procuraram atendimento médico por conta própria. O socorro foi complicado, porque existia o risco de novos desmoronamentos. Toda aquela estrutura que nós tínhamos colapsada, ela já foi removida. Nós já verificamos, inclusive, com cães que não há vítimas ali. Além dos feridos, 3 pessoas morreram. Raíssa Batista, de 18 anos, Camille Vitória, também de 18 anos, e Priscila Marins Tachek Farro, de 36 anos.
As 3 eram funcionárias do supermercado. Uma delas foi encontrada no início do mercado, né? Ela tinha sido arrastada para os primeiros socorros, porém ela já se encontrava sem vida. E as outras 2 foram encontradas ao redor da panificadora, que é o local onde cedeu o telhado. Essas estruturas azuis são as 6 caixas d'água que desabaram do teto, cada uma com 15 mil litros de água. Elas ficavam na parte dos fundos da loja, no setor de panificação. Um cenário bastante desastroso, um cenário de alto risco. Nós tínhamos ali uma grande quantidade de água. Quando as equipes chegaram, as pessoas ainda estavam nesse ambiente. Algumas saindo correndo e outras ainda tentando entrar no supermercado para auxiliar as pessoas que elas visualizaram que estavam machucadas. Esse homem, que prefere não se identificar, trabalhou na obra de construção do mercado e diz que a sustentação do teto era frágil. Segundo ele, uma tragédia anunciada. A gente estava na construção da obra, a gente chegou a avisar para eles assim, tipo, a espessura da laje, que ela estava muito fina, com aqueles canos no meio, e na hora que o caminhão erguia, que o muque erguia, o guindaste erguia, a gente via que ela trabalhava só no erguer. Então a gente avisava para eles, falava para eles, a gente falava, isso daí está previsto de acontecer algum acidente. Daí eles falaram, sim, mas o concreto é bom. Mas a gente batia no concreto, via que saía lasca. Então não era bom o concreto também. Descuido dos empresários que estão investindo, de ter fiscalização da prefeitura, fiscalização do CREA, que a gente que trabalhou ali não teve nem fiscalização do Ministério do Trabalho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local começou a funcionar sem vistoria. Realmente o estabelecimento não possuía o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, que é aquele instrumento que serve para avaliar algumas condições de segurança do local, no sentido de rotas de fuga, prevenção de combate a incêndio por extintores, hidrantes, iluminação e sinalização de emergência. Em nota, o mercado informou que contratou peritos para analisar as condições das lajes e que vai colaborar com as investigações. Pois é, a polícia então abriu um inquérito para apurar o caso e investiga se o local tinha ou não alvará de funcionamento. Não há informação de quando esse processo será finalizado. Em entrevista hoje pela manhã, o delegado Jader Roberto Ferreira, que é o responsável pelo caso, disse que ainda é cedo para apontar responsáveis, mas a suspeita é de que a estrutura tenha rompido com o peso das caixas d'água que foram colocadas sobre a laje. O delegado ainda disse que os responsáveis pela tragédia podem responder por homicídio culposo e lesão corporal. O espaço está interditado pela Defesa Civil e pela Prefeitura de Pontal do Paraná. Em nota, então, o mercado informou que contratou peritos para analisar as condições das lajes e que vai colaborar com as investigações. O CREA, que é o órgão responsável por fiscalizar a documentação do projeto de engenharia, informou que em novembro de 2023 foi realizada uma inspeção no local e que a construtora não entregou um documento de gerenciamento de riscos. Segundo a polícia, os órgãos responsáveis pela fiscalização, como a Prefeitura, o CREA e o Corpo de Bombeiros, também serão ouvidos durante a investigação. Furlan. Obrigado, viu, Thaís? Olha, a gente vai continuar em cima dessa história, porque, lamentavelmente, o que aconteceu tem que ser apontado os responsáveis, mas tem que ser apontado com brevidade. Imediatamente, porque não dá para acontecer um negócio desse. É inadmissível como que uma caixa d'água colocada ali em cima do local onde as pessoas transitariam poderia sofrer esse risco de